o caso real de Emily Rose. Você provavelmente já ouviu falar do filme O Exorcismo de Emily Rose, mas sabia que a história por trás dele é real e ainda mais assustadora? Hoje, vamos mergulhar na trágica vida de Anneliese Michel, uma jovem alemã cuja fé e sofrimento chocaram o mundo e levantaram questões que ecoam até hoje. Esta não é uma história de ficção, e sim um relato real sobre fé, medicina e os limites da crença humana. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952, em Leibfing, uma pequena cidade na Baviera, Alemanha. Ela cresceu em uma família católica extremamente devota, quase rigorosa. Seus pais, Joseph e Anna Michel, eram pessoas simples que criaram Anneliese e suas 3 irmãs com uma educação religiosa muito estrita. Desde cedo, a vida de Anneliese foi marcada por penitências, orações e uma dedicação profunda à sua fé. Ela era descrita como uma jovem inteligente, sensível e, acima de tudo, piedosa. Sua infância foi aparentemente normal, mas a semente de sua tragédia foi plantada em 1968, quando ela tinha apenas 16 anos. Anneliese sofreu um colapso repentino e violento. Foi uma convulsão, a primeira de muitas. Ela mordeu a própria língua e ficou inconsciente por um tempo. No ano seguinte, teve outro ataque semelhante. Após essa segunda crise, ela foi finalmente levada a um médico. Um neurologista diagnosticou com epilepsia do lobo temporal, uma condição que pode causar convulsões, perda de memória e alterações de comportamento, incluindo alucinações. Anneliese começou a tomar medicamentos, mas eles não pareciam fazer muito efeito. Sua condição piorava. Além das convulsões, ela começou a ter alucinações enquanto rezava. Ela via o que descrevia como faces demoníacas e ouvia vozes que lhe diziam que ela estava amaldiçoada e que iria apodrecer no inferno. Essas experiências a aterrorizavam. Ela se convenceu de que não estava doente, mas sim possuída por demônios. A vida de Anneliese se tornou um tormento. Ela desenvolveu uma aversão profunda a objetos religiosos. Cruzes, água benta e imagens de santos a faziam gritar de agonia. Ela rasgava suas roupas, comia insetos e carvão e bebia a própria urina. Seu comportamento se tornou cada vez mais autodestrutivo e violento. Durante a noite, sua família ouvia gritar e se debater por horas. A jovem, que antes era doce e religiosa, agora parecia uma estranha dentro de sua própria casa. Em 1973, seus pais, desesperados e convencidos de que a medicina havia falhado, decidiram buscar ajuda na igreja. Eles acreditavam firmemente que a filha estava possuída e que apenas um exorcismo poderia salvá-la. Inicialmente, a Igreja Católica foi relutante. Os pedidos da família foram negados várias vezes. Para autorizar um exorcismo, a igreja exige provas concretas de possessão, como falar línguas desconhecidas, ter força sobre-humana ou conhecimento de fatos ocultos, e uma aversão a objetos sagrados. Enquanto a família buscava aprovação, Anneliese foi enviada a um sanatório psiquiátrico. Os tratamentos não trouxeram melhora. Pelo contrário, sua depressão se aprofundou e seu comportamento errático continuou. Ela contava aos médicos sobre os demônios que a atormentavam, mas eles interpretavam tudo como sintomas de sua doença mental. Para Anneliese e sua família, a medicina não tinha respostas. Finalmente, em 1975, a persistência da família deu resultado. Após uma observação cuidadosa feita por um padre chamado Ernst Stout, que também estava convencido da possessão, o bispo de Würzburg, Joseph Stangl, autorizou o ritual de exorcismo. O bispo designou 2 padres para a tarefa: o próprio padre Ernst Stout e o padre Arnold Renz, um pastor experiente em exorcismos. O primeiro ritual foi realizado em 24 de setembro de 1975. A partir daí, as sessões de exorcismo se tornaram uma rotina exaustiva. Eram realizadas 1 ou 2 vezes por semana, cada uma durando até 4 horas. Durante esses rituais, Anneliese se debatia com uma força descomunal, exigindo que várias pessoas a segurassem. Ela gritava com vozes guturais e distorcidas, que não pareciam ser a sua. Os padres registraram mais de 40 fitas de áudio dessas sessões, na esperança de documentar a possessão. Nessas gravações, é possível ouvir o que seriam diferentes entidades falando através de Anneliese. Elas se identificaram como 6 demônios, incluindo figuras históricas notórias como Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero e até mesmo Adolf Hitler, além de um padre desonrado do século XVI. As vozes discutiam, blasfemavam
e descreviam cenas horríveis do inferno. Para os padres e a família, essas fitas eram a prova definitiva de que estavam lutando contra forças do mal. Durante esse período, Anneliese parou de tomar seus medicamentos psiquiátricos, pois acreditava que eles atrapalhavam a luta espiritual. Ela também se recusava a comer. Segundo, os padres, os demônios, a impediam de se alimentar. Ela acreditava que seu sofrimento era uma forma de expiação pelos pecados da juventude e dos padres infiéis. Ela queria sofrer como Cristo, em um ato de sacrifício. Os meses se passaram e o corpo de Anneliese começou a definhar. Ela ficou extremamente magra, pesando apenas cerca de 30 quilos. Seus joelhos se quebraram devido às genuflexões constantes e forçadas que fazia durante as orações. Ela estava coberta de hematomas e feridas. Apesar de sua condição física deplorável, os rituais continuaram. A família e os padres estavam convencidos de que estavam perto da vitória, de que os demônios seriam finalmente expulsos. A última sessão de exorcismo ocorreu em 30 de junho de 1976. Anneliese estava fraca demais, sofrendo de pneumonia e febre alta. Suas últimas palavras registradas, dirigidas à sua mãe, foram um pedido: "Mãe, estou com medo. Para, o Padre Reigns." Ela sussurrou: "Peça absolvição." No dia seguinte, 1 de julho de 1976, Anneliese Michel morreu enquanto dormia. Ela tinha apenas 23 anos. A causa oficial da morte foi desnutrição e desidratação severas. A morte de Anneliese não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o começo de um escândalo que atraiu a atenção da mídia mundial. As autoridades alemãs abriram uma investigação e, em 1978, os pais de Anneliese, Joseph e Anna, e os dois padres, Ernest Alt e Arnold Hans, foram levados a julgamento. A acusação era de homicídio por negligência. O julgamento se tornou um campo de batalha entre a fé e a ciência, a religião e a lei. A promotoria argumentou que Anneliese era uma jovem doente que precisava de cuidados médicos urgentes. Eles afirmaram que, se ela tivesse sido forçada a se alimentar e receber tratamento médico adequado, sua vida poderia ter sido salva. A defesa, por outro lado, tentou provar que Anneliese estava genuinamente possuída. Eles tocaram as fitas de áudio no tribunal, na tentativa de convencer o júri da presença demoníaca. As fitas eram perturbadoras. As vozes, os gritos e as blasfêmias chocaram a todos no tribunal. No entanto, os especialistas médicos testemunharam que o comportamento de Anneliese era consistente com os sintomas de epilepsia e psicose. Eles explicaram que a aversão a símbolos religiosos, conhecida como iconoclastia, e as vozes poderiam ser resultado de sua educação religiosa rígida, misturada com sua condição psiquiátrica. No final, o tribunal concluiu que, embora Anneliese pudesse ter acreditado estar possuída, sua morte foi resultado direto da negligência. Os pais e os padres foram considerados culpados. A sentença, no entanto, foi surpreendentemente branda: 6 meses de prisão, suspensos, com 3 anos de liberdade condicional. O tribunal reconheceu que eles também haviam sofrido o suficiente com a perda de Anneliese. Para muitos, a sentença leve foi uma forma de o sistema judicial admitir a complexidade e a natureza única do caso. Após o julgamento, o caso de Anneliese Michel gerou um debate acalorado na Alemanha e em todo o mundo. A Igreja Católica revisou suas diretrizes sobre o exorcismo, tornando o processo ainda mais rigoroso e exigindo que a avaliação médica e psiquiátrica fosse uma parte indispensável do processo. O túmulo de Anneliese em Klingenberg, am Main, se tornou um local de peregrinação para alguns fiéis, que a veem como uma santa não oficial que sacrificou sua vida para expiar os pecados do mundo. A história de Anneliese Michel é profundamente triste. Foi a história de uma jovem presa entre a medicina moderna e a crença antiga, entre a doença e a fé. Ela estava realmente possuída por demônios, ou foi vítima de uma doença mental grave, agravada por um fanatismo religioso extremo? Essa é uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. O que é inegável é o sofrimento de Anneliese. Independentemente da causa, sua dor era real. Sua história nos força a questionar nossas próprias crenças e a refletir sobre onde traçamos a linha entre o espiritual e o patológico, entre a fé que cura e a fé que pode inadvertidamente levar à destruição. A tragédia de Anneliese Michel serve como um lembrete sombrio e poderoso dos perigos de ignorar a ciência em nome da crença, mas também da complexidade da experiência humana, que nem sempre pode ser explicada por diagnósticos médicos.
Obrigado por assistir a esta história complexa e comovente. Se você se sentiu impactado, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!